Convidamos todos a refletirem conosco sobre os assuntos que vamos abordar nesta edição de 24 de abril de 2022 e que são os seguintes: o papel das enfermidades, segundo a doutrina espírita. Como ajudar pessoas que têm dificuldades de relacionamento? Porque não percebemos a presença de espíritos. USE realiza palestras online no primeiro ciclo de 2022. Infelizmente, a crueldade ainda persiste em nosso mundo. Novo filme espírita se baseia no livro Os Mensageiros, de André Luiz. E você pode participar deste programa enviando as perguntas ou seus comentários por telefone ou mesmo por WhatsApp para o número 14 981 78 52 75. Vou repetir: 981 78 52 75. Mande sua mensagem agora mesmo. Além do aplicativo da Unirádio Web, o programa também pode ser acessado pelo site desta emissora, www.uniradios.com.br. E como fazemos todos os domingos, ao final da edição, nós vamos sortear entre os ouvintes mais uma obra espírita. Hoje vamos sortear o livro O Resgate de uma Vida, autoria do espírito Chélida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho. O drama de uma família e a busca de Deus para a separação de momentos difíceis, e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. E se você quer concorrer a este livro, O Resgate de uma Vida, da editora Lumen, mande agora sua mensagem pelo WhatsApp ou telefone até 5 para o meio-dia, apenas para você dizer que está ouvindo nosso programa. Ligue para o número 981 78 52 75 no código 14. E atenção! Se é a primeira vez que você está participando do programa, não se esqueça de deixar o seu nome completo e endereço. A equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita hoje, no controle técnico e sonoplastia, está o Rubinho Botino. E nesta apresentação, Eliane e Cláudio. Momento Espírita. Um tempo de paz. A nossa condição de seres humanos, espíritos encarnados neste mundo de provas e expiações, nos coloca à mercê de muitos problemas, incluindo as enfermidades. Geralmente não nos conformamos com as doenças. O lado positivo dessa inconformação é o fato de despertar em nós a necessidade de cuidarmos da saúde e estarmos sempre em busca de cura quando a doença aparece em nós ou em nossa família. No entanto, sabemos que a doença, como qualquer outro problema, não existe para nos destruir, até porque somos seres imortais em estágio de aprendizado, e ela nos ajuda a buscar a espiritualidade e a conhecer melhor as leis da vida. Desse modo, se olharmos a doença apenas como um mal, sem considerar o lado positivo do aprendizado, além do desconforto físico e emocional, não vamos aproveitar a oportunidade de crescer. Uma passagem na vida do médium Chico Xavier pôde nos ajudar a refletir melhor sobre o papel da doença em nossa vida, principalmente se temos o hábito de nos fazer de vítimas. A dor, de fato, ensina. No entanto, somos nós que damos a dor e a dimensão que queremos, muitas vezes dramatizando demais o sofrimento. Conta que Chico Xavier já estava em idade muito avançada e sofria de várias doenças,
quando um amigo, avaliando sua situação diante dos compromissos que abraçava, lhe perguntou: Chico, por que os espíritos, a quem você tanto serve, não o curam, já que você é tão requisitado para ajudar os outros? E Chico respondeu: meu amigo, graças a Deus, eu não me sinto com privilégio algum diante de ninguém. A condição de médium não me exime das vicissitudes e das lutas naturais de qualquer pessoa. E continuou: penso que esta moléstia tão longa e tão difícil pela qual estou passando é um ensinamento de que necessito, porque se eu chegar à vida espiritual em breve, como espero, e algum instrutor espiritual me perguntar: Chico, você nunca teve uma moléstia grave que durasse longo tempo? E eu direi: sim, fiz 80 anos e depois do dia que completei 80 anos, começou a defasagem do meu corpo físico. E explicou: mas isso, meu amigo, é muito natural em qualquer pessoa, principalmente na pessoa idosa. É uma crucificação gradual e de que eu necessito para não ficar envergonhado no além, quando eu chegar à convivência com os nossos irmãos desencarnados. Eu quero não sentir vergonha de nunca ter sofrido. E Chico Xavier concluiu dizendo: mas isso para mim não é sofrimento. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Dando início a este segmento do programa, trazemos agora uma questão de nossos arquivos, que foi enviada há algum tempo por uma de nossas ouvintes. Por que certas pessoas não conseguem viver bem com ninguém? Elas estão sempre azedas, carrancudas e se indispõem com todo mundo, complicando tudo. Conta a antiga fábula chinesa que, certo dia, uma coruja se preparava para sair do vasto campo onde morava, quando a codorna lhe perguntou por que estava se mudando. A coruja respondeu que estava saindo dali porque todo mundo implicava com seu piado, que todos os animais daquele lugar eram intolerantes e que, portanto, não lhe restava outra alternativa senão se mudar. A codorna pensou um pouco e respondeu para a coruja: eu acho que a melhor coisa que a senhora faz, dona coruja, não é mudar daqui, mas sim mudar o seu piado. Essa fábula veio a propósito do comportamento de pessoas que não agradam ninguém e que, pelo contrário, acabam criando problemas com todo mundo. É natural nesta vida que o indivíduo possa ter algum problema com uma ou outra pessoa, mas se ele começar a ter problemas com muita gente, alguma coisa nele está errada. Nesse caso, a convivência mais difícil não é com os outros, é consigo mesmo. Se a pessoa costuma ver os outros com problema, é preciso rever seu próprio problema ou procurar ajuda, até profissional. Muitas vezes, quando ela se encontra nessa situação, dificilmente reconhece que o problema é dela mesma, porque para nós é bem mais fácil atribuir os problemas aos outros do que assumir as responsabilidades. Se temos dificuldade de conviver, seja neste ou naquele grupo, precisamos buscar ajuda, porque o maior problema que uma pessoa pode encontrar nesta vida é viver em conflito consigo mesma, não se aceitando como é. Em muitas situações, o auxílio de um bom psicólogo é indispensável, mas não devemos esquecer que o tratamento espiritual complementa qualquer terapia. De uma maneira geral, podemos afirmar
que pessoas que apresentam esse tipo de comportamento são pessoas que, no fundo, não se aceitam a si mesmas e comprometem a sua autoestima. Elas precisam de ajuda, para não dizer de compreensão. Se ninguém procura despertá-las para a causa do problema, e se alguém não tentar ajudá-la, como fez a codorna em relação à coruja, elas continuarão na vida complicando-se cada vez mais, e pior, complicando a vida dos outros. Na psicoterapia, essas pessoas contarão com o auxílio de um profissional que vai ajudá-las a se descobrirem a si mesmas em matéria de comportamento. No centro espírita, no entanto, elas encontrarão apoio e orientação no sentido de descobrir os potenciais de sua espiritualidade. A compreensão das leis da vida é uma chave importante para o nosso autoconhecimento. E atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro O Resgate de uma Vida, de autoria do espírito Shélida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho. Para você participar do sorteio deste livro, basta você mandar agora um WhatsApp ou mesmo telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o nosso programa para o número 981-7852-75 no DDD 14. Eis uma questão que tem sido levantada por vários ouvintes e que diz respeito à condição espiritual do nosso planeta. Há pessoas que dizem que percebem os espíritos, mas a grande maioria das pessoas não percebe nada. Por que não podemos ver os espíritos? Não seria mais fácil que os espíritos falassem com cada um de nós, como o nosso anjo da guarda, por exemplo, e viessem nos orientar no bom caminho? Muito oportuna pergunta. Com certeza, nós, seres humanos, temos uma imensa curiosidade de saber o que se passa na vida espiritual. Isto é muito bom. E foi esse impulso de querer saber que levou o homem a escalar os degraus da filosofia e da ciência. Mas ainda estamos muito longe de saber tudo. Aliás, nem sabemos o que é o tudo que queremos saber. Quando os primeiros homens descobriram a utilização do fogo e inventaram a roda, lá nos primórdios da vida humana, centenas de milhares de anos atrás, eles não poderiam imaginar onde o conhecimento chegaria. Hoje, no entanto, em pleno século XXI, já temos um bom cabedal de conhecimentos que muito nos tem ajudado a melhorar as nossas condições de vida, com todas as descobertas e invenções que decorreram desses conhecimentos até aqui. Nas últimas décadas, a vida humana, de uma maneira geral, passou por uma grande mudança decorrente da invenção de aparelhos e instrumentos que nos dão hoje uma melhor qualidade de vida. Mas o conhecimento humano é limitado, e isso faz com que a ciência continue caminhando em direção às novas descobertas e a novas invenções. Ainda sabemos bem pouco sobre a vida física em nosso planeta. Ora, se estamos longe de saber tudo no que se refere à matéria, muito menos ainda sabemos no que diz respeito ao mundo espiritual. O espírito André Luiz chega a dizer que o homem só percebe a 8ª parte do mundo em que vive. De ordinário, não percebemos o mundo espiritual. Os instrutores disseram a Allan Kardec que o desconhecimento também é providencial. Se percebêssemos os espíritos que convivem conosco, nos sentiríamos vigiados ou constrangidos diante deles. Melhor dizendo, perderíamos a espontaneidade dos nossos atos e agiríamos em função dessas presenças. Melhor não sabermos e termos mais liberdade de agir.
Conseguiremos perceber um dia a presença de espíritos? Cremos que sim, mas quando alcançarmos um nível bem mais elevado de moralidade sobre a Terra, quando formos mais responsáveis e menos egoístas. Os espíritos bons não se mostram para não nos intimidar, para não tirar de nós a oportunidade de exercitarmos o livre-arbítrio. Eles nunca interferem em nossa liberdade. Os maus intencionados não conseguem, porque estão numa outra dimensão, muito próxima de nós, mas que não toca o nosso mundo físico. Existem, no entanto, médiuns clarividentes, que são aquelas pessoas que afirmaram ver espíritos e que excepcionalmente podem vê-los. Contudo, a percepção desses médiuns, embora mais ampla que a da grande maioria das pessoas, como nós, também são limitadas diante da imensidade do mundo espiritual. O clarividente pode ver alguma coisa, mas é também uma percepção restrita, ou seja, sua percepção daquele que seu nível de esclarecimento, de sua personalidade e daquilo que ele quer perceber. Excepcionalmente, podemos ser ajudados por esses médiuns, desde que façam parte de um grupo sério e comprometido com o bem e com a verdade, e que não exerçam mediunidade em troca de dinheiro ou qualquer outro tipo de pagamento. Atenção, ouvinte, para esses avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, localizado à Rua Gabriela 178, retornou às suas atividades habituais. No domingo, às 18 horas, temos aplicação de passes. Crianças acompanhadas dos pais ou dos responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde. Os passes acontecem todos os dias, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, só não temos passes na quinta-feira. Os interessados em receber o atendimento fraterno podem ir nesse mesmo horário para serem atendidos no mesmo dia, se possível, ou então agendarem o atendimento para outra oportunidade. Os que quiserem ser atendidos no domingo devem chegar ao centro pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até 17h20. Nas segundas-feiras temos os estudos sobre temas diversos à luz do Espiritismo às 20 horas. Quinta-feira, nesse mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. Sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas. Nesses momentos, estamos discutindo o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Também está funcionando no Caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias nos períodos de atividades do centro. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. Quanto às reuniões online, o Caminho de Damasco continua apresentando palestras virtuais às segundas-feiras, 20 horas. E visite então o site do Centro Espírita Caminho de Damasco no endereço caminhodedamasco.org. Uzi de Garça está realizando o seu primeiro ciclo de palestras de 2022. Agora não tem espaço, né? Espaço aí, ó. A USE Intermunicipal de Garça, que compreende os municípios de Galha, Garça, Lupércio, como faz todos os anos, está realizando ainda de forma virtual seu primeiro ciclo de palestras do ano. Todas as palestras online estão sendo apresentadas às 20 horas e para assisti-las, os interessados devem acessar o link www.facebook.com/usegarça. Abrindo o ciclo de palestras na quinta-feira passada, o médico geriatra Luiz Gustavo Mariotti de Botucatu
abordou o tema O Envelhecimento à Luz da Doutrina Espírita. A próxima palestra está prevista nesta terça-feira, dia 26 de abril, com o tema Amar, Não Sofrer, a ser proferida por Edson Toledo Silvério de Marília. Na quarta-feira, 27 de abril, o expositor Paulo Lodi, de Bauru, falará sobre o tema Transformação Moral. E para encerrar o ciclo de palestras, na quinta-feira próxima, dia 28 de abril, teremos a palestra de Donizete Pinheiro, de Marília, que, em alusão aos 165 anos da doutrina espírita, falará sobre o tema O que é o Espiritismo. Em continuação à série Nosso Lar, vem aí novo filme espírita. Reuniu-se no Rio de Janeiro, neste 18 de abril, 165 anos de doutrina, o grupo responsável pela produção do próximo filme da série Nosso Lar. Desta feita, o filme se baseará no segundo livro dessa série de André Luiz, Os Mensageiros, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O elenco conta com a participação dos atores Edson Celulari, Renato Prieto, Mohamed Rauf, Vanessa Gerbelli, Fernanda Rodrigues, Fábio Lago e atuação especial de Otton Bastos. Atenção! Ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro intitulado O Resgate de uma Vida, da autoria do Espírito Chérida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho. Para você participar do sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número 981 78 52 75, código 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$20, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas. E neste mês de abril, o Clube do Livro Espírita está dando continuidade ao lançamento do mês anterior. Está trazendo para os seus associados Aconteceu na Galileia, o Nazareno, da autoria do Espírito Pedro, pela médium Cláudia Aires, é da editora M. É mais um lance na história de Jesus de Nazaré. Basta você se associar ligando para Luciane pelo celular 988 13 0905. Vamos repetir. 988 13 0905, código 14. E você pode colaborar com o Lar Meimei, a entidade de assistência e apoio à família, fazendo a sua doação em gêneros para a cesta básica ou adquirindo produtos confeccionados pela entidade. São doces, temperos, peças de artesanato e bonecas. O Lar Meimei fica na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado,
com entrada pela Rua 7 de Setembro, número 42. Se preferir, entre em contato conosco pelo telefone 3471-0604 no horário comercial e fale com o Enio ou com a Dolores. E atenção, entrando no site do Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações do Centro e do Espiritismo. Você pode entrar facilmente nesse site acessando o like www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu desse site, você encontrará, entre outras matérias, inclusive as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, videopalestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. O endereço do site do Caminho de Damasco é www.caminhodedamasco.org. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, a crueldade. O cenário atual do mundo nos tem mostrado muitos exemplos de crueldade. Podemos citar aqui o Holocausto, em que milhões de judeus foram executados nos crematórios de campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, e também o que está acontecendo atualmente com a invasão da Ucrânia, levando a população daquele país ao extremo sacrifício. A crueldade é um comportamento doentio de quem é indiferente ou sente prazer ante o sofrimento do próximo. Kardec trata desse tema a partir da questão 752 de O Livro dos Espíritos, onde os instrutores afirmam que se trata da ação do que há de pior no instinto de destruição. Por outro lado, instinto de destruição é o comportamento violento e agressivo contra o inimigo, objetivando salvar a própria vida. É claro que, se o comportamento de destruição está na natureza, é porque ele se faz necessário para a preservação da vida, quando o indivíduo ainda se encontra no estágio inicial da evolução. No entanto, com o desenvolvimento moral que veio com a civilização, o homem já deveria ter superado em muito esse tipo de comportamento. Se a crueldade persiste em determinados indivíduos, estes sofrerão mais tarde com as suas consequências, decorrentes da lei de causa e efeito. Isso poderá acontecer nesta ou noutra vida, no momento adequado. Todavia, segundo os Espíritos, haverá tempo ainda que distante, em que a crueldade desaparecerá da face da terra. Diante da crise. Num momento como este que estamos vivendo, uma das palavras que mais temos ouvido e talvez falado é crise. No fundo, todo mundo tem medo da crise. Mas a palavra crise, no seu sentido original, quer dizer transformação ou efeito da transformação. Toda mudança causa perturbação e desequilíbrio, que muitas vezes nos assustam. Desse modo, não é difícil concluir que vivemos em crise constante, pois tudo no mundo é transformação. A própria natureza é transformação constante e a vida humana, então, está mais sujeita ainda a turbulências inesperadas. Mas a crise nos assusta mais quando assume uma proporção aparentemente avassaladora. Contudo, o que nos preocupa não é a crise em si, mas aqueles efeitos nocivos da crise que poderiam ser evitados,
se o ser humano, de uma maneira geral, fosse mais previdente, mais coerente com os valores que defende, mais responsável e mais honesto consigo mesmo e com os outros. Todavia, existe crise porque somos imperfeitos, porque ainda não sabemos dar um encaminhamento melhor para a solução de nossos problemas. Surge crise porque ainda somos muito egoístas. Não aprendemos a compartilhar o que temos de bom com os outros e sempre que podemos, tiramos proveito da fraqueza. Todos sabemos que o ponto culminante da crise é o que chamamos de revolução, assunto que podemos encontrar no capítulo Lei de Perfeição de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos sobre as situações de conflito, até mesmo de guerras e luta armada, em que muitos grupos e nações se encontram. E é o próprio Kardec, depois das respostas dos espíritos, que afirma a necessidade das mudanças, até mesmo das mudanças de impacto, que muitas vezes causam grandes perturbações sociais, ferem nossos interesses e provocam prejuízos materiais. No entanto, ele conclui que se trata de um processo de mudança que atende à lei de evolução. Sobre esse tema tão presente, falado e discutido por todos os meios de comunicação, nas instituições, nas rodas de amigos e até dentro de nossa casa, Bezerra de Menezes, por intermédio do médium José Carlos de Luca, enviou uma mensagem no final de agosto de 2015, que merece ser novamente objeto de nossa reflexão. Eis a mensagem. Filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos da Terra. De fato, o momento é de crise inegável nos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai, que nos ama, e se Ele permite a existência de turbulências, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Na crise da solidão, aprendamos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e pela oração. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte no programa de hoje que vai levar um exemplar do romance O Resgate de uma Vida, de autoria do espírito Chélida, recebido pela médium Eliana Machado Coelho.
Bem, ouvintes, o sorteio aconteceu e o livro saiu para nossa ouvinte Valdete Giacomo. Nossos parabéns, Valdete Giacomo. Você é a ganhadora. Pode buscar o seu livro na loja Leves de Garça, que fica na Rua Minas Gerais 148, no centro da cidade, nesta semana, de segunda até sexta-feira, no horário comercial. Caro ouvinte de Momento Espírita, estamos encerrando mais uma edição do nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e sua atenção. Não desliguem o aparelho, pois permaneçam aqui na Universitária Web para assistirem em seguida o programa Perspectiva com José Benevides e Vitor Berno. Estaremos comentando os temas da atualidade. Após Perspectiva, na sequência ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira e História de uma Mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros. Deixa eu corrigir, a apresentação de Perspectiva daqui a alguns instantes será a cargo do José Benevides e da Sônia. E ao final desta edição de Momento Espírita, que estamos chegando agora, desejamos a você e a todos os seus saúde e paz. Que as forças renovadas e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com aquelas pessoas que mais te amam, na certeza de que todos somos abençoados por Jesus. E para encerrar nossa edição de hoje, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.